No verão de 2008, o Reino Unido estava sob cerco. Por mais de 3 meses, houve 200 avistamentos de OVNIs na Grã-Bretanha. Qual seria o tamanho se se aproximasse? Eu não sei. Um enorme objeto triangular foi visto nos Estados Unidos. Nunca vi nada parecido. E surgem novas imagens. Em uma delas, um objeto desconhecido se aproxima de um tornado. Devo dizer que é a melhor prova fotográfica que eu já vi. Em outra, algo estranho é fotografado caindo no ar. E um helicóptero da polícia persegue uma aeronave desconhecida. A polícia alegou que o helicóptero perseguiu o OVNI. Haveria uma razão para o aumento de avistamentos de OVNIs? O objeto acelerou 10 vezes mais do que um jato militar. E o governo britânico estaria escondendo algo? Este é o caso 52004, Tempestade de OVNIs. Caçadores de OVNIs. O objeto estava a uns 30 ou 35 metros, eu diria. Era uma forma redonda, uma esfera, e girava. Eu estava ficando louca ou mais alguém estava vendo aquilo? No verão de 2008, em inúmeras cidades do Reino Unido, foram avistadas luzes estranhas, objetos inexplicáveis e outros fenômenos que chamaram a atenção do mundo. Um número recorde de avistamentos dominou as manchetes dos jornais e os noticiários de TV. Em Liverpool, 13 objetos estranhos. Em Ramsgate, um gigante voador triangular. Em Bristol, um objeto prateado planava. Em Birmingham, 3 discos voavam baixo. Vários avistamentos de OVNIs se espalhavam pelo mapa britânico. No final de agosto, 200 avistamentos foram relatados e o número aumentava. Viemos para o Reino Unido porque atualmente a Inglaterra é o local com mais avistamentos de OVNIs do mundo. Isto é exatamente o que os investigadores de OVNIs querem. Estar onde o fenômeno é mais ativo. Temos provas fotográficas e em vídeo, gráfico de globos, triângulos e até um caso ligado a um fenômeno meteorológico. Bill Burns investiga um caso envolvendo um helicóptero da polícia que quase se chocou com um OVNI. E depois perseguiu o objeto. Há conflitos. A polícia negou, o Ministério da Defesa negou, mas testemunhas disseram que realmente aconteceu. Pat Usker apresenta um vídeo inédito de um objeto que pode ter ligação com um avistamento nos Estados Unidos. Ele está bem impressionado com o que viu naquela noite e acha que é um avistamento de OVNI. E o Dr. Ted Eckworth caça e analisa imagens que mostram um OVNI se aproximando de um tornado. O objeto estava muito próximo do tornado. Se estavam relacionados e se havia causa e efeito, eu não sei, mas quero descobrir. Essa tempestade de discos voadores já aconteceu antes, do outro lado do Atlântico. Junho de 1952. Por todo os Estados Unidos, um número assustador de avistamentos de OVNI ocorria de costa a costa. Os meses seguintes passaram a ser conhecidos como Verão dos Discos Voadores. No principal avistamento, 2 pilotos comerciais viram 6 discos vermelhos e brilhantes em Newport News, Virgínia, na noite do dia 14 de julho. Mas no dia 19 de julho, os avistamentos foram assustadores. No céu de Washington, os controladores de tráfego aéreo do aeroporto internacional acompanharam 7 objetos que sobrevoavam a Casa Branca. Mas os objetos sumiram antes que os jatos da Força Aérea chegassem. Contudo, ainda haveria outro verão dos discos voadores.
Era uma coisa imóvel, não se mexia e ficou ali parado e de repente sumiu. Não acreditava em vida extraterrestre até que vi esse OVNI. O que acontecia no Reino Unido fez muitos moradores gravarem seus encontros para provar que algo estava ocorrendo. Vou me encontrar com Steve Tuzer, que presenciou luzes estranhas no auge da tempestade de OVNIs. Ele tem vídeos e vamos assisti-los. Dia 10 de maio de 2008, o estudante universitário Steve Tuzer voltava para o dormitório após um jogo de futebol noturno. Mas ele mal sabia que sua noite ficaria ainda mais interessante. Foi no dia 10 de maio, entre 11 horas, 11 e meia-noite. Eu estava com a minha câmera quando olhei para o céu e vi essas luzes estranhas. Elas começaram a fazer estranhas formações triangulares e a se agrupar. Nunca tinha visto nada parecido, nunca. Então eu peguei a câmera e filmei tudo. O vídeo de Steve mostra a inexplicável formação de luzes que se movia de oeste para leste no céu noturno. E nesse percurso, uma quarta luz aparecia. O que viu no seu visor, conseguiu ver a olho nu? Não, estavam bem longe, porque não consegui aproximar muito com o zoom da câmera. Estavam bem longe mesmo. Qual era a trajetória? A maioria delas atravessava o céu. E eles apresentavam um tipo de movimento independente? Sim, era como se estivessem juntas, conversando ou coisa parecida. Fizeram diferentes formações e, de repente, sumiram, desapareceram. Eu devo dizer que o vídeo é bem interessante. Nós vemos luzes em formação pairando sobre a cidade. Mas por causa da distância e da qualidade da câmera, eu não posso saber o que eram essas luzes. Por isso, vamos enviar o vídeo para o laboratório. Lá o Ted vai analisar as imagens e ver o que pode descobrir. Steve não foi o único a ficar perplexo com os estranhos objetos vistos no céu britânico nos meses seguintes. Dia 28 de julho. Em Barry, a 250 quilômetros de Londres, um fotógrafo aposentado, Roger Williams, relaxava no quintal, quando notou algo piscando no céu da tarde, pouco acima do telhado de sua casa. Eu vi alguma coisa piscando no céu, um piscar intermitente. Primeiro pensei que era uma aeronave caindo. Mas então Roger notou que a aeronave não perdia altitude. O objeto metálico redondo parecia girar no mesmo lugar. Então você viu o objeto aqui. E o que aconteceu depois? Depois de ficar vendo por um tempo, resolvi subir e pegar minha câmera. Roger tirou essas fotos da janela de seu quarto. Ele fotografou um objeto prateado e colorido contra o céu azul claro. O objeto está borrado, mas o processamento visual deve melhorar a imagem para que se consiga vê-lo melhor. Roger também captou um avião passando, o que forneceu um contraste visual que será importante para a análise da imagem. Vi que aquilo não tinha asas, nada assim. Parecia uma rosquinha com reflexos nas bordas. Então era óbvio que não era um avião nem coisa parecida. Roger tinha uma visão desobstruída quando tirou as fotos. Você tinha uma boa perspectiva de lá de fora e não fotografou através do vidro? Não tinha vidro na frente. Fotografei direto e foi nessa eu direção. Vi que você estabiliza a mão na lateral da câmera. Isso mesmo. Ótimo. Eram condições boas para fotografar. Depois de tirar as fotos, Roger imediatamente as descarregou no computador para analisá-las melhor. Quantas você tirou ao todo? Acho que umas 4 ou 5 fotos. E para fazer isso, você levou quanto tempo? Foram alguns minutos. O plano de foco do objeto e do avião é parecido, o que pode fornecer importantes informações visuais. Essa é uma pergunta muito interessante para mim, porque nesta imagem que tem a aeronave e o objeto, eles parecem estar em um nível de qualidade de foco bem parecido. Então deviam estar à mesma distância. Mas eu acho que isso depende das definições da lente. Sabendo isso, temos uma noção da profundidade de foco.
Com as definições da lente e da abertura do obturador, PED pode realizar uma análise completa das fotos e tentar identificar o objeto prateado rotatório. Devo dizer que é a melhor prova fotográfica que eu já vi. Mas os avistamentos de Steve Tuzer e Roger Williams são apenas alguns do controverso verão dos discos voadores. No dia 7 de junho de 2008, próximo à cidade de Cardiff, um helicóptero policial que se preparava para pousar na base aérea de St. Etans quase foi atingido por um OVNI. Para muitos pesquisadores e agências de notícias, esse foi o caso britânico de avistamento de OVNI mais irrefutável em anos. St. Etans. Vou me encontrar com o ufologista britânico Andy Russell. Andy é um especialista em avistamentos de OVNI aqui no país de Gales. Bill se encontra com Andy próximo à base aérea de St. Etans, o ponto principal do encontro. O incidente começou aqui em St. Etans, na madrugada do dia 8 de junho, embora algumas testemunhas tenham visto uma aeronave no local no dia 7. Quando o helicóptero ia pousar, os tripulantes notaram um pequeno OVNI se aproximando em alta velocidade. Então, a tripulação se desviou. Originalmente, a polícia local alegou que o helicóptero perseguira o OVNI. Temos testemunhas em Cardiff e St. Mellons e outras áreas que testemunharam essa perseguição. Posteriormente, a polícia retirou essa declaração, dizendo que aquela perseguição nunca tinha acontecido. Por que a polícia mudaria sua história? Bill seguiu uma pista que pode provar que as autoridades estavam envolvidas em um acobertamento. Encontramos um piloto comercial que estava naquele espaço aéreo naquela noite. Ele se aproximava do aeroporto de Cardiff e a torre de controle o chamou e disse: "Esteja ciente de que um helicóptero da polícia está monitorando um OVNI em seu espaço aéreo." A confissão de um piloto pode ajudar a provar que as autoridades perseguiram um OVNI? O que a polícia perseguia? Eles tentaram acompanhar uma tecnologia superior à sua? O objeto acelerou 10 vezes mais do que um jato militar. No verão de 2008, o Reino Unido se tornou um centro de atividade OVNI. Relatórios, fotos e vídeos foram feitos por todo o país. Mas nenhum caso intrigou mais do que o da cidade galesa de Cardiff, onde um helicóptero da polícia reportou uma quase colisão com um OVNI e o perseguiu próximo da base aérea de St. Etans, na madrugada de 7 de junho. Pelo menos um piloto relatou que fora informado pela torre de controle de que um OVNI quase colidira com um helicóptero em seu espaço aéreo. Os caçadores de OVNIs estão no Reino Unido para investigar os acontecimentos ocorridos no verão de 2008. Eles trabalham com agências de notícias para localizar testemunhas confiáveis. Sem vídeos nem fotos, o incidente com o helicóptero em Cardiff está no topo da lista de investigações. Bill Burns foi procurado por um piloto que disse que estava no céu na noite do incidente e que fora alertado pela torre de controle. Hoje vou me encontrar com o piloto comercial que recebeu ordens da torre de controle para se afastar do espaço aéreo do aeroporto de Cardiff porque estavam monitorando um OVNI e um helicóptero da polícia. Mas depois de várias horas, o piloto não apareceu para a entrevista. Ele tinha concordado em falar conosco e nos contar toda a história, mas ele cancelou de repente e agora não retorna nossas ligações. Em seu e-mail inicial, ele estava ansioso para participar.
Mas após faltar à entrevista, ele enviou um e-mail dizendo que mudara de ideia sobre discutir o caso, sem dar nenhum motivo. Sem a participação do piloto, a investigação precisa localizar mais testemunhas. Pat se encontrou com Andrew Dagnall, um repórter do país de Gales. Andrew também viu testemunhas se calarem repentinamente. Com ele, aconteceu depois de falar com fontes da polícia sobre a perseguição do helicóptero. Preparando-se para pousar. O policial que estava pilotando o helicóptero disse que tinha visto um OVNI, então ele perseguiu o OVNI que atravessou o canal de Bristol e depois disso o objeto desapareceu. Ele o perdeu de vista. Como você conseguiu essa informação? A polícia relatou isso para nós. Por isso foi tão importante, pois a informação vinha em primeira mão das autoridades. As fontes na polícia de Andrew Dagnall confirmaram que um helicóptero perseguiu um OVNI e que mais tarde as autoridades deram uma declaração em contrário. Segundo o Departamento de Polícia, havia uma grande variedade de aeronaves de diferentes formas e tamanhos. Provavelmente, o avistamento confirmava que havia uma dessas aeronaves no local naquela hora, mas que o helicóptero não a perseguira pelo canal de Bristol. Você conseguiu entrar em contato com os policiais que estavam envolvidos nesse incidente? Nunca conseguimos falar com eles, o que torna difícil prosseguirmos com a história ou a pesquisa, porque, sabe, não obtivemos retorno da polícia. Isso parece ser muito comum nesses avistamentos. Algo importante acontece, então eles tentam encobrir tudo. Eu acho que realmente aconteceu alguma coisa em Cardiff envolvendo o que parece ser um verdadeiro OVNI. Bill agora procura ligações entre os vários eventos que ocorreram naquele verão. Para entender o que estava acontecendo, ele se encontrou com Nick Pope, um ex-investigador do Ministério da Defesa que fora designado para casos de OVNI pelo governo britânico. Temos um vídeo que alguém gravou de um objeto em Gales do Sul. Gostaria que desse uma olhada e visse se encaixa com as descrições que você recebeu. É uma filmagem realmente fascinante. É interessante porque muitas testemunhas de Cosford falaram de duas luzes. E só algumas, principalmente aquelas que viram de perto, repararam na terceira luz que era mais fraca. Mas sim, é semelhante ao que foi relatado em Cosford. O incidente de Cosford ocorreu nos dias 30 e 31 de março de 93 e envolveu mais de 100 testemunhas que presenciaram 2 ou 3 luzes sobre o que parecia ser uma aeronave de formato triangular. O incidente ocorreu próximo a 2 bases aéreas, Cosford e Shobury. O que há nessas bases que poderia interessar a esse tipo de aeronave? Shobury é onde há treinamentos com helicópteros. Cosford é uma base de engenharia. Então podemos dizer que é uma mistura de diferentes estabelecimentos. Mas não foram simples avistamentos de OVNI. Tratava-se de aeronaves que passaram por cima das bases, pairaram sobre elas e então ficaram um tempo ali. Mais do que isso, o que aconteceu no incidente de Cosford foi que uma das testemunhas me disse que o objeto acelerou 10 vezes mais do que um jato militar. Não eram apenas luzes no céu. Quando se trata de avistamentos em zonas militares, o que quer que seja esse fenômeno parece ter um objetivo especial. Nós não sabemos o que são essas coisas, mas estão em nosso espaço aéreo e queremos saber. Embora seja impossível saber por que os avistamentos estavam acontecendo, as testemunhas continuavam espantadas com o que viam. A imprensa local ajudou a localizar uma testemunha que viu o helicóptero de Cardiff na noite de 7 de junho. Pouco depois da meia-noite, Amanda Berry estava na cozinha preparando-se para dormir. Mas, na verdade, sua noite estava apenas começando. Bom, eu estava em casa, cuidando das coisas, lavando louça, fazendo as coisas de sempre, trabalhando no computador. Quando olhei pela janela,
e vi uma luz meio alaranjada. Amanda viu quando um helicóptero apareceu atrás da estranha luz. Para ela, parecia estar perseguindo o objeto. O que chamou a sua atenção para essa coisa? O que havia de diferente? Aquilo voava muito depressa, mas bem suavemente. Era bem diferente. Fazia uma espécie de arco amplo. Segundo Amanda, a nave escapou do helicóptero facilmente. E por acaso essa coisa parecia se mover mais rápido que um helicóptero? Sim, era mais rápido. Eu tive a impressão de que o helicóptero estava com dificuldade para acompanhar o objeto, que parecia voar sem fazer esforço. Parecia que estava provocando o helicóptero, pode-se dizer assim. A descrição de Amanda é semelhante a outros testemunhos ouvidos pela imprensa local. Mas os céticos rejeitam esse avistamento, afirmando que é algo muito mais trivial, um simples balão de papel conhecido como lanterna chinesa. Essas lanternas chinesas são frequentemente utilizadas em celebrações como casamentos, aniversários e concertos por todo o Reino Unido. E, de fato, balões haviam sido lançados na noite do avistamento em um casamento na cidade de Cowbridge, a apenas 10 quilômetros da base dos helicópteros. O caso Cardiff é intrigante. De um lado temos os relatos dos jornais e as manchetes em que a polícia admite que seu helicóptero encontrou um OVNI, mas depois a polícia voltou atrás e disse que ninguém pode falar conosco. Parece que estavam tentando minimizar o incidente, mas algumas testemunhas oculares informaram que viram um helicóptero que estava perseguindo um objeto. A polícia deu essa explicação de balões de papel e acho que podemos fazer algum tipo de experimento para aprovar ou refutar essa teoria. Para pôr essa teoria à prova, Amanda concordou em observar uma série de balões para ver se eles se pareciam como aquilo que ela vira na noite de 7 de junho. Com a testemunha ocular em posição, o experimento pôde ser iniciado. A polícia estaria ignorando um caso de simples identificação errônea? Ou se recusava a falar sobre um incidente com OVNI em uma base aérea? A investigação em Cardiff, no país de Gales, uma cidade que foi palco de alguns dos incidentes com OVNIs mais intrigantes do Reino Unido em anos. Um vídeo com uma suposta aeronave. Uma estranha imagem de um objeto sem asas caindo no céu vespertino. E um helicóptero que avistara um OVNI sobre o canal de Bristol no dia 7 de junho de 2008. Mas as declarações oficiais afirmavam que esse último incidente fora um avistamento de lanternas chinesas no céu. As lanternas chinesas são miniaturas de balões de ar quente impulsionadas por velas e muitas vezes são confundidas com OVNIs. Nós temos o testemunho da Amanda. Ela viu essa mesma coisa. Viu um objeto muito estranho voando de modo peculiar e que estava sendo perseguido por um helicóptero. Mas o objeto era bem mais rápido. Após esse incidente, houve relatos de que teriam sido apenas lanternas chinesas. Por isso estamos aqui, para pôr isso à prova. Amanda viu o objeto a aproximadamente 300 metros de sua casa. E para recriar com precisão sua linha de visão, Bill e Ted lançarão uma lanterna chinesa a 300 metros de Amanda e Pat. Eu tô na base 1 com o Bill. Ele e eu soltaremos o balão daqui. Nesta direção, a cerca de 300 metros, está a base 2, onde estão Pat e a nossa testemunha, em posição e prontos para ver o lançamento do balão. Nós queremos saber a sua opinião. Se o balão realmente se parece com o objeto que você viu no dia 8 de junho. Tudo bem, vamos soltar o balão. Fiquem de olho no céu. Solte. Tá, já soltamos. Entendido, estamos vendo. E então, Amanda, você está vendo? Estou.
Não se parece com o que você viu? Não parece. É bem menor do que o que eu vi. Mesmo em menor altitude, é menor. Até as luzes do helicóptero que eu vi eram mais fracas do que as luzes da outra aeronave. Dava para ver que eram luzes elétricas. Eram intensas. Essas luzes tinham intensidade. Eram intensas. Eram sim, eram. E isso aqui se parece mais com uma vela ou uma fogueira? Simplesmente não são nada parecidas, entende? E isso deixou claro que o balão é completamente diferente daquilo que você viu naquela noite. Ô, Ted, eu só queria avisar que já concluímos o avistamento de hoje e o balão não se parece nada com o que a Amanda viu naquela noite. Tá legal, entendido. Também há indícios meteorológicos que levantam dúvidas sobre a teoria de que eram lanternas chinesas lançadas em um casamento na cidade de Coalbridge. Coalbridge fica a 20 quilômetros a oeste de Cardiff. E os ventos naquela noite vinham do norte, como vimos nos dados meteorológicos. Então, se um balão fosse lançado em Coalbridge e subisse 600 metros, viajaria para o norte, na direção oposta de Cardiff. Portanto, o balão foi lançado a 20 quilômetros e viajou para longe de Cardiff. Como isso poderia ser avistado em Cardiff, isso não faz sentido. E o que isso significa? Que temos de continuar a investigar, a procurar outra explicação. E essa explicação pode muito bem ser um OVNI. Enquanto um experimento ajudava a eliminar uma explicação convencional, as fotos e o vídeo de Roger Williams e Steve Tuzer poderiam fornecer ainda mais provas. Esses objetos seriam semelhantes à aeronave que o helicóptero perseguira naquela noite? Ted e o analista de imagem Terence Masson procuram características incomuns nas evidências. Eu tenho esperança nas fotos do Roger Williams. Pela primeira vez, temos um fotógrafo profissional fazendo o registro de um objeto. Eu espero que a gente consiga obter algo definitivo com isso. Roger mirou sua câmera de filme 35mm em direção ao céu e tirou 6 fotos de um objeto estranho com formato de disco. Primeiro, ele achou que o objeto estava caindo. Depois viu que apenas planava no local. Se a gente fizer uma visualização sequencial das fotos, nos aproximarmos e retirarmos o movimento, poderemos ver qual é sua aparência ao longo dos quadros. Nós fizemos várias coisas. Isolamos o borrão do movimento, acrescentamos nitidez e contraste, e então sobrepusemos e analisamos as 6 fotografias, uma em cima da outra. Isso aqui é muito interessante. Com certeza está mudando de forma. Para mim parece metálico, um prateado bem como claro. Refletores. Tem o formato de uma aeronave, com cobertura de alumínio, mas com certeza tem a forma de uma aeronave. O que nós vemos tem o formato de uma rosquinha, de um disco voador, pode-se dizer. E fica bem claro com essas 6 fotografias que o objeto estava caindo ou mudando de forma fisicamente. É verdade, não parece ter nenhum tipo de asas, nem hélices. Definitivamente não se encaixa no perfil de aviões convencionais. O fato de esse objeto metálico e brilhante ficar pairando no espaço por 1 minuto e mudar de formato enquanto gira no mesmo lugar é muito intrigante. Mas o vídeo de Steve Tuzer mostra algo completamente diferente. As filmagens são extremamente parecidas com outro incidente que já foi muito investigado. Isso me lembra um pouco o vídeo de Tinley Park, em que há uma formação de luzes. No dia 21 de agosto de 2004, centenas de moradores de Tinley Park, Illinois, viram 3 globos laranjas flutuando sobre a cidade. A análise do vídeo mostrou que os 3 objetos estavam ligados. Para mim, parece que os outros 2 pontos estão ligados ao terceiro ponto. Mas o mais impressionante era o tamanho do objeto. Eu acho que 450 metros é uma boa estimativa. Tem mais ou menos isso. Eu não conheço nenhuma estrutura que poderia voar com 450 metros de largura.
Ted e Terence acreditam que as luzes de Tinley Park podem ser um único objeto triangular. Embora apresente uma quarta luz, o objeto que Steve Tuzer gravou é semelhante. Eu fico curioso para saber se essas luzes faziam parte de uma estrutura maior. Aqui nós estamos vendo a filmagem estabilizada. A luz do lado esquerdo é o que realmente viram. É parecido com o caso de Tinley Park. Para mim, está bem estável. A olho nu, eles parecem estar na mesma posição. Realmente parece ser uma estrutura interligada, fazendo algum tipo de rotação. A análise de Terence nos indica que os 4 pontos estão claramente ligados a um conjunto em formação. Mas é uma formação muito sofisticada, em que não apenas ficam pairando juntos, como giram juntos, como um só objeto. Realmente me faz pensar o que poderia ser. Uma foto poderia explicar o dramático aumento de avistamentos no Reino Unido? Um fotógrafo em Lancashire captou o que parecia ser um OVNI se aproximando de um tornado. Todo mundo perguntou o que era aquilo. Na mais recente tempestade de OVNIs vista no Reino Unido, apareceram estranhos triângulos, objetos prateados diferentes, e houve uma perseguição de helicóptero no canal Bristol. Mas o caso mais singular pode envolver um OVNI e um tornado. Melanie Walwork, de um jornal local, recebeu essa foto dias depois dela ser tirada. Eu realmente achei aquilo muito interessante. Já era uma loucura pensar em um tornado se formando sobre Lancashire. E ainda parecia essa coisa estranha ao lado dele. Não se sabia muito bem o que era. Mas o mais interessante era a quantidade de avistamentos na área, especialmente naquele verão. Os avistamentos costumam acontecer mais em determinados meses do ano? Costumam sim, com certeza. Houve muito mais nos últimos meses, nos meses de verão. Lancashire é um ponto de concentração. Embora Melanie tenha recebido várias ligações e relatos, ela não encontrou nenhuma prova como a encontrada em uma foto que Pat Reagan fez. 6 de julho de 2008. Pat Reagan estava fazendo um passeio com a filha Jasmine, em Lancashire. Ele tirou esta foto quando viu o tornado se formando à distância. Quando chegou em casa, ele descarregou a foto no computador para vê-la melhor. Primeiro parecia ser apenas uma foto do tornado. Mas em uma análise mais profunda, Pat descobriu que havia algo ainda mais intrigante. Ted e Pat se encontraram com Pat Reagan e a filha Jasmine no mesmo local do avistamento, o canal Redford. Até parece que vai haver outro tornado hoje. É. As condições climáticas parecem com as do dia do avistamento? Está um pouco mais frio do que quando vimos o tornado. O céu não estava assim e havia muitos trovões. Então Jasmine viu o tornado daqui. Jasmine estava brincando ali quando disse: "Papai, papai, um tornado, veja, um tornado." Pat ficou confuso, mas notou que o tornado estava suficientemente longe para que pudesse tirar uma fotografia. Ele aproveitou a oportunidade, mas descobriu que havia fotografado algo ainda mais estranho. Apareceu uma mancha em uma das imagens e todo mundo perguntou o que era aquilo. Pat melhorou a fotografia e viu que bem próximo do tornado havia um objeto estranho, verde e com formato de disco. Não sabíamos o que era. Pensamos que poderia ser alguma coisa do tornado ou um avião, mas isso parecia ser impossível. Acho que não era nada disso. Então você não viu o OVNI naquele dia? Não, nós vimos. Só não registramos no nosso cérebro. Estava lá porque vimos na foto. Nós só reparamos mais tarde. Sabe dizer se o tornado causou estragos? Não parecia que ia causar algum estrago. Parecia que estava se distanciando do solo, na verdade. Ele não tocou no solo? Aparentemente não. Enquanto observava, não viu destroços sendo arremessados na base do tornado? Não vi. Se o tornado não tocou no solo, provavelmente não poderia pegar algo grande o suficiente para ser o objeto na imagem. O que eu acho estranho é que temos um avistamento de um objeto desconhecido associado a um estranho fenômeno meteorológico.
e aparentemente o objeto estava bem próximo do tornado. Se estavam relacionados e se havia causa e efeito, eu não sei, mas quero descobrir. Mas com tantos objetos não identificados avistados no verão, muitos se perguntavam por que o governo britânico não investigava seriamente essa tempestade de OVNIs. O governo britânico defendeu a importância da investigação de OVNIs por anos e recentemente tornou públicas várias investigações de OVNI na história do país. Esses arquivos contêm detalhes de centenas de avistamentos de estranhas luzes e objetos no céu de 1978 a 1992. Nick Pope, que comandou o projeto de OVNIs no Ministério da Defesa até 2006, examinou muitos desses casos, alguns dos quais ainda permanecem sem explicação. A quantidade de registros que o Ministério tem sobre OVNIs deve ser volumosa. Sim, com toda certeza. Nós tivemos mais de 11 mil relatos de OVNIs investigados desde o início dos anos 50 e todos esses casos estão se tornando públicos com a liberação dos arquivos, liberação que começou este ano. A liberação dos arquivos coincidiu com uma das maiores ondas de avistamentos na história do país. O Ministério não deve ter gostado de você ter dito no New York Times que era o verão britânico dos discos voadores. Sim, é verdade. Mas, apesar da aparente transparência, pouca informação sobre os novos avistamentos tem sido discutida. As pessoas estão usando a lei de livre informação para ir atrás dos registros e não os estão encontrando, mas eu tenho uma teoria sobre isso. Algumas vezes, no Ministério, as pessoas me disseram que iam escrever para determinada pessoa sobre isso, mas eu dizia, não, isso geraria um registro escrito. E se não houver registro escrito, oficialmente a liberação de documentos não conta toda a história. Então, quando as pessoas tentam investigar casos como o de Cardiff, você é, em parte, o responsável por não haver registros escritos. Bom, eu não tenho muita certeza se é minha culpa. Era o modo como lidávamos com esses temas delicados. Às vezes, tínhamos que dar um jeitinho, pode-se dizer assim. A liberação de arquivos confidenciais pode ser uma cortina de fumaça para as verdadeiras investigações de OVNIs? Posso garantir que, mesmo que não haja registros escritos, o Ministério conhece muito bem esses casos e os investiga. Com dados meteorológicos concretos, perspectiva de campo e uma fotografia, estas podem ser as melhores chances de determinar o que estavam no céu britânico no verão de 2008. Uma fotografia extraordinária em que aparecem um tornado e um suposto OVNI veio à tona em Lancashire, no Reino Unido. Essa poderia ser a evidência necessária para validar inúmeros avistamentos no Reino Unido no verão de 2008? Eu estou na Universidade de Manchester, no Centro de Ciências Atmosféricas, e vou me encontrar com o Dr. Grant Allen, que é especialista em tornados e furacões. Eu espero que o Dr. Allen me dê informações sobre o tornado que eu possa usar no processamento digital das imagens. O tornado que nós estamos vendo é muito fraco, com ventos de velocidade inferior a 130 km por hora no lado externo do vórtice. Você acha que ele tocou no solo? Eu diria que não. Normalmente, quando um tornado se forma no topo de uma nuvem espessa, ele diminui quando desce e nós podemos ver isso aqui. Mas uma pergunta permanece. Esse objeto seria apenas um destroço de algo que fora pego do chão e lançado pelo tornado? O Dr. Grant fez uma estimativa de cálculo da força do tornado. A velocidade máxima em torno das bordas do funil era de 130 km por hora. Quando estivesse a 10 metros de distância, poderia ter metade dessa velocidade. Então sabemos que a velocidade do ar em torno deste funil caía rapidamente. É óbvio que são necessários ventos muito fortes para manter destroços ou objetos no ar. Se o tornado tivesse tocado o solo, esse teria de ser um objeto enorme.
Mas eu esperaria mais evidências de destroços em torno do tornado aparecendo nesta fotografia. Analisamos atentamente toda a imagem e este é o único destroço que vemos e parece estar bem próximo do tornado. Em nenhuma dessas imagens o tornado está próximo do solo, então acredito que não seja destroço. Com essa fase da análise concluída, Ted volta ao processamento de imagens para determinar o tamanho, velocidade e distância da câmera em relação ao objeto. A questão aqui é, se for um objeto, você conhece alguma aeronave, pássaro ou inseto que possa ter criado essa imagem de algum modo? A minha primeira impressão é de que é alguma coisa de tamanho médio a uma boa distância. Para mim, isso parece uma mancha de movimento do objeto. A mancha de movimento acontece quando o objeto fotografado se move mais depressa do que a capacidade de registro da câmera e do filme. Geralmente é afetada pela velocidade do obturador da câmera. Vamos ver a velocidade do obturador. 5 milésimos. Certo. Olha, isso é bem rápido. A velocidade do obturador da câmera determina se a foto fica nítida ou embaçada. O obturador da câmera de Pat Regan foi fixado para abrir e fechar em 5 milésimos de segundo. Essa velocidade extremamente rápida capta os ventos de 130 km por hora do tornado, mas não o suposto OVNI. Ele teria de se movimentar bem depressa em um tempo de exposição muito rápido para ficar desfocado, porque qualquer coisa que se movimentasse em uma relativa velocidade até 130 km por hora, um carro veloz apareceria. É verdade, tem razão. Nessa velocidade de obturador, pois isso é muito rápido. É um bom argumento. Uma análise detalhada mostra que o objeto se moveu 1/3 de seu comprimento nos 5 milésimos de segundo necessários para se tirar a fotografia. Mas seu tamanho exato não pode ser determinado. Sabemos que é um objeto físico? Com certeza, eu diria que sim. Aqui você pode ver a sombra escura desse objeto. Se aproximarmos a imagem, nós veremos que em cima é mais claro e embaixo é mais escuro. Portanto, há algo físico aqui. E não é algo que foi acrescentado depois do fato ou que estivesse perto da câmera. Não havia destroços na região, como seria de esperar. No entanto, havia um objeto viajando a uma velocidade elevada ao lado do tornado. É muito curioso e há muitas perguntas sem respostas. Um misterioso triângulo voador. Uma esfera metálica flagrada por um fotógrafo profissional. E um objeto grande e rápido, diferente de tudo o que conhecemos, se aproximou de um tornado. Foi uma visita muito produtiva, porque conseguimos coletar, na minha opinião, a melhor prova fotográfica que eu já tive a oportunidade de ver. Depois de realizar experimentos, eu chego à conclusão de que havia algum objeto bastante incomum interagindo com o helicóptero. Descobrimos que, embora o Ministério libere seus arquivos, ele ainda esconde alguns casos. Esperamos pela oportunidade de encontrar a ponta do fio que irá desvendar todo o segredo. E, finalmente, revelar toda a verdade. Mas, mesmo com o fim do verão, os avistamentos continuaram ocorrendo. No dia 7 de setembro, perto de Southport, próximo ao local em que Pat Regan avistara o objeto no tornado, os moradores congestionaram a linha de emergência para relatar que um objeto flamejante caía do céu. No dia 13 de setembro, em Bristol, perto do local do incidente com o helicóptero, 5 luzes alaranjadas formaram um círculo no céu noturno. E no dia 22 de setembro, surgiram relatos de luzes triangulares nas cidades de Roose, Johnston e Boroughs. Os eventos continuam e com mais e mais testemunhas, a verdade pode estar no próximo avistamento.